Um dia você acorda e percebe que seu nome significa algo para pessoas que você nunca conheceu. Dave nunca buscou ser ícone, nunca quis ser porta-voz ou exemplo moral. Mas com o tempo, a história dele, de dor, de superação, de música, de humanidade, começa a tocar pessoas no mundo inteiro. Fãs o abordam chorando. Pais agradecem. Jovens dizem que aprenderam a tocar por causa dele. Músicos afirmam que começaram seus sonhos olhando para ele. E Dave, humilde, quase envergonhado por tanta reverência, percebe que ele virou inspiração, não pelo talento, mas pela verdade. Dave entende que não basta viver, é preciso transmitir. Com o passar dos anos, ele se encontra naturalmente no papel de conselheiro. Bandas jovens o procuram. Artistas inseguros pedem orientação. Músicos iniciantes pedem conselhos sobre turnês, vida, equilíbrio, saúde e criação. E Dave diz a todos a mesma verdade simples: toque com o coração, cuide das pessoas. E nunca se esqueça de por que começou. Ele ensina que não existe fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para não perder a alma. Foo Fighters vira mais que banda. Vira escola. Vira família que acolhe músicos quebrados, desajustados, cansados e os transforma em gigantes. Dave virou algo raro, um rockstar amado até por quem não ouve rock. Ele aparece em talk shows, em festivais, em gravações históricas, em premiações, em memes, em homenagens, em programas infantis, em projetos educacionais e em campanhas solidárias. Dave vira presença, vira figura pública universal. Uma espécie de tio legal da música, o homem que poderia estar em qualquer lugar. E, independentemente do país, da idade, do estilo musical, o público reconhece nele o mesmo brilho, a autenticidade. Num mundo cheio de máscaras, Dave é o rosto descoberto. O rock, a família, o humor e a gratidão. É simples assim. Com o tempo, Dave organiza a própria vida em 4 pilares. 1. A música. O coração. É o motor, o impulso, a força vital. 2. A família. O lar. É o porto seguro, o motivo para respirar. 3. O humor. O escudo. É como ele enfrenta o caos do mundo. 4. A gratidão. A base. Ele nunca esquece de onde veio, quem o ajudou e quem ele perdeu. Esses pilares fazem dele um farol num oceano turbulento. Alguém que mostra que é possível ser gigante sem ser arrogante. Ser lenda sem ser intocável. Ser inspiração sem ser perfeito. A história era grande demais para ficar só dentro dele. Dave sempre foi contador de histórias, fossem engraçadas, dolorosas ou absurdamente humanas. Mas um dia percebe que a própria vida é a maior história que ele já viveu. E então decide escrever, não para se glorificar, não para capitalizar, mas para se conectar, para dizer ao mundo: eu sobrevivi e você também pode. The Storyteller nasce como testemunho, uma carta aberta ao passado, um abraço ao presente e um legado para o futuro. Ele entende que o impacto da vida dele não está só nas músicas, está nas pessoas que mudaram por causa delas. A verdadeira herança dele é feita de adolescentes que compraram sua primeira guitarra por causa do Foo Fighters, adultos que superaram luto ao ouvi-lo, músicos que encontraram rumo nas palavras dele, fãs que se sentiram menos sozinhos, gente que aprendeu que a vida pode ser dura, mas não precisa ser cruel. Esse é o eco da vida de Dave, e é maior do que qualquer prêmio ou disco de platina. A parte 7 não fala de música, fala de impacto. Fala de como um garoto que cresceu em meio ao caos virou um homem que ensina o mundo a encontrar luz. Fala de como perdas terríveis forjaram uma das almas mais generosas da música.
Fala de como Dave, sem querer, virou o mestre que ele mesmo precisava quando jovem. A história dele não acaba aqui, porque histórias assim nunca acabam. Na parte 8, vamos explorar o Dave atual. Maturidade, propósito, reflexões filosóficas, vida pós-pandemia e o futuro do legado dele. A juventude ensina a correr. A maturidade ensina a caminhar. Depois de décadas vivendo no volume máximo, Dave percebe algo curioso. O tempo desacelera, mas a profundidade aumenta. A vida deixa de ser apenas turnês, estúdio, discos e palcos. E passa a ser conversas na varanda, noites tranquilas em casa, reflexões sobre quem ele foi, orgulho de quem se tornou e aceitação das cicatrizes. Ele começa a olhar a própria história não como uma corrida, mas como uma trilha longa, com paisagens que só são visíveis agora. Dave fala no livro sobre como, com a idade, ele começa a enxergar a vida de outra forma. Ele diz que percebe o encanto das pequenas coisas e como o passar dos anos o ensinou a valorizar momentos simples. Cozinhar em casa, conversar com as filhas, observar o mundo com calma. Ele entende que maturidade não é perder intensidade, é ganhar profundidade. Dave descreve como a pandemia o colocou novamente diante do silêncio, um eco distante do luto que viveu no passado. Ele fala sobre escrever textos e histórias online, para se conectar com pessoas em isolamento. Isso se transforma numa prática quase terapêutica. Ele percebe que, mesmo sem palco, ainda podia tocar vidas. Essa fase é fundamental para o livro existir. Muitos capítulos nasceram dessas reflexões solitárias. Durante o isolamento global, os palcos desapareceram. Os fãs desapareceram. O barulho desapareceu. E Dave, acostumado a viver em movimento, se vê preso em casa como todo mundo. Mas dessa vez, ele não correu do silêncio. Ele ouviu. E descobriu que havia histórias dentro dele esperando para serem contadas há anos. Histórias sobre amizade, perda, sobrevivência, família, amor, música e conexão humana. Foi nesse período que ele entendeu que a vida dele não foi só vivida, foi acumulada. E estava na hora de compartilhar. Ele percebe que o sentido da vida não está no palco, está entre um show e outro. Ele descobre pequenas verdades. O melhor público é o sorriso de um filho. O maior sucesso é a paz de espírito. Os melhores aplausos são aqueles que vêm de pessoas que você ama. E o mais profundo propósito é servir ao mundo de alguma forma. Dave passa a entender que a música dele cura, mas as atitudes dele inspiram, as histórias dele conectam, e o coração dele alcança lugares que a fama nunca alcançou. Chega uma fase da vida em que você percebe que faz parte da memória das pessoas. No livro, Dave menciona como se sente honrado e às vezes surpreso por ser visto como referência. Há histórias dele conhecendo fãs que dizem que suas músicas salvaram suas vidas. Há momentos dele encontrando jovens músicos que cresceram ouvindo Foo Fighters. E há episódios em que ele próprio admite: "Eu nunca planejei isso, mas estou aqui. Então vou fazer valer." Ele não é mais só um músico, é referência cultural. Ele vira o cara que aparece para apoiar pequenos artistas, o símbolo de resiliência, o líder gentil, o pai amoroso, o exemplo de força emocional, o contador de histórias que fala a verdade e o rockstar que não tem medo de chorar, rir, errar ou recomeçar. Isso cria uma responsabilidade invisível, mas linda. Dave entende que, goste ou não, ele virou um modelo para o mundo. E decide honrar isso com simplicidade, humor e humanidade. Não é religião, não é filosofia, é só música. Mas música como porta para algo maior. Dave compartilha várias memórias que mostram como a música é quase espiritual para ele. Ele lembra de tocar em homenagem a artistas que morreram, de gravar músicas em momentos de luto e de como certas canções funcionam como pontes para memórias do pai, de Cobain e de outros amigos perdidos. Ele entende a música como força invisível que o conecta com tudo o que já viveu.
Com o passar dos anos, Dave percebe algo. Quando toca, ele se conecta com forças que não sabe nomear, com memórias de pessoas que perdeu, com versões antigas de si mesmo, com fãs que talvez jamais encontre, com a própria alma. Ele entende que a música não é arte, é ponte. Uma ponte que atravessa dor, tempo, morte e distância. E é por isso que ele continua tocando. A vida não é perfeita, mas pode ser plena. Dave fala muito no livro sobre aceitação. Ele relembra erros, exageros, medos e vícios emocionais, mas sem peso. Fala sobre o orgulho de ter criado 3 filhas fortes e felizes. Fala sobre ter sobrevivido à fama e suas perdas. E fala sobre ter encontrado equilíbrio entre palco e casa, passado e futuro. Dave olha para trás e vê o garoto inseguro, o adolescente punk, o baterista faminto, o amigo que perdeu um irmão, o homem que renasceu, o líder que construiu um império musical, o pai que encontrou o amor mais puro e o contador de histórias que tocou milhões. E, pela primeira vez, ele se permite sentir orgulho. Não orgulho arrogante, mas orgulho humilde. A sensação de olhar para a própria vida e pensar: eu fiz o melhor que pude, e isso foi suficiente. Ele não planeja parar, porque a música nunca foi emprego. Foi companheira. Ele quer continuar ensinando. Dave fala sobre ensinar suas filhas e jovens músicos, mostrando a importância do trabalho duro, da paixão e da honestidade artística. Ele compartilha histórias de bastidores para que outros artistas aprendam com seus acertos e seus tombos, inspirando. Ele reconhece que muitas pessoas buscam força em sua trajetória e aceita isso com humildade. Ele conta encontros com fãs para mostrar como pequenas atitudes podem inspirar vidas inteiras. Criando. Dave descreve sua necessidade quase biológica de criar. Ele fala de composições feitas em quartos de hotel, em vans, em porões, e como a criação o mantém vivo emocionalmente, contando histórias. O próprio livro é fruto desse desejo. Dave diz que as histórias o definem tanto quanto a música. E ele explica como guardou essas memórias por décadas até sentir que era a hora do mundo ouvir. Tocando em estádios. Ele reflete sobre a energia indescritível de tocar para milhares de pessoas. Ele relata momentos épicos de shows gigantes, e como esses instantes o fazem sentir-se criança novamente, tocando para amigos. Dave conta episódios de sessões improvisadas em casas de amigos, churrascos, festas simples. Ele diz que esses momentos íntimos têm uma magia que nenhum estádio tem. Tocando para si mesmo. Ele confessa que muitas das músicas que escreve são conversas com ele mesmo. Ele toca para se curar, para processar o mundo, para existir com autenticidade. Porque enquanto houver uma única batida de bateria, Dave continuará existindo no mundo. A parte 8 não é um fim, é um horizonte. Dave chega à fase da vida em que entende que a música não o definiu, mas o transformou. Ele deixa de ser coadjuvante de sua própria história e passa a ser o autor dela. E ao olhar para tudo o que viveu, ele entende. A verdadeira lenda não está no estrelato, nem no Nirvana e nem no Foo Fighters. Está na jornada de um ser humano que aprendeu a transformar dor em arte, amor em ritmo, memórias em histórias e vida em legado. A presença desses elementos no livro mostra que Dave Grohl chegou a um ponto de compreensão profunda. Ele não quer parar, mas também não precisa correr. Ele apenas quer continuar sendo ele mesmo. Na parte 9, veremos o Dave filósofo, suas reflexões sobre existência, mortalidade, propósito e o significado de deixar o mundo melhor do que encontrou. Depois de tudo, de todas as perdas, palcos, quedas e renascimentos, o que resta? No final de The Storyteller, Dave não fala como rockstar, nem como líder do Foo Fighters, nem como o baterista do Nirvana. Ele fala como homem. Um homem que viveu mais do que imaginava, sofreu mais do que esperava e amou mais do que sabia ser possível. Ele entende que a vida inteira foi construída sobre 3 pilares invisíveis: coragem para seguir, humildade para aprender e coragem para recomeçar, porque recomeçar é o ato mais heróico que um ser humano pode realizar.
Quando a voz falha e o corpo cansa, são as histórias que continuam respirando por você. Dave entende que sua vida foi guiada por duas forças: a música, que abriu portas, salvou sua alma e carregou sua dor. As histórias, que preservaram sua memória, honraram seus mortos e conectaram seu coração aos de milhões. No livro, ele diz que cada capítulo da vida dele é uma canção, e cada canção uma forma de conversar com quem ele ama, mesmo aqueles que já se foram. O pai, o bem, e amigos de estrada e companheiros perdidos no tempo. A música o mantém perto deles e as histórias o mantêm inteiro. Você passa a vida inteira procurando respostas e só as entende quando já viveu tudo. Dave percebe que o sentido nunca esteve no sucesso, no dinheiro ou nos discos de platina. O sentido estava nos pequenos momentos. Ensinar a filha a tocar bateria, abraçar a mãe nos bastidores, fazer um fã sorrir, dividir uma pizza com a banda depois de um show e escrever uma história que faz alguém se sentir menos sozinho. O sentido está nas coisas que ninguém registra, mas que você nunca esquece. O tempo primeiro te toma tudo, depois devolve apenas o que realmente importa. No epílogo emocional do livro, Dave entende que o tempo não é algo para ser vencido, é algo para ser vivido. Ele olha para trás e vê o garoto do subúrbio, o adolescente punk, o baterista faminto, o sobrevivente do Nirvana, o líder do Foo Fighters, o pai amoroso e o contador de histórias. E, finalmente, aceita tudo isso como parte de um só homem. A vida não o quebrou, o moldou. A maior promessa da vida não é com o mundo, é com a pessoa que você precisa se tornar para sobreviver a ele. Dave encerra sua narrativa com uma promessa simples, mas poderosa: continuar sendo digno da vida que recebeu. Porque ele sabe que viveu momentos que alguns nunca terão e sobreviveu a dores que muitos não suportariam. Então ele promete viver com gratidão, tocar com integridade, amar com verdade, ensinar com generosidade, cantar com honestidade, rir com liberdade e nunca esquecer de onde veio. Esse é o pacto dele com o mundo e com ele mesmo. Existem despedidas que não encerram capítulos, apenas continuam a contar a história em silêncio. O epílogo de Dave não é despedida, é convite. Ele termina não com ponto final, mas com reticências. Porque sua história, assim como sua música, não termina quando ele para de falar, termina quando ecoa na vida de alguém. Dave entende que o legado verdadeiro não é aquilo que você conquista, mas aquilo que você desperta nos outros. E se há algo que ele desperta, é a coragem de continuar. No fim de tudo, a única eternidade possível é o que você desperta nas pessoas que seguem vivendo depois de você. Dave não quer ser lembrado como lenda, nem como estrela, nem como símbolo. Ele quer ser lembrado como alguém que sentou atrás de uma bateria, tocou a própria vida e jamais deixou de amar cada segundo dela. Esse é o epílogo, o último acorde. O silêncio depois da explosão. Mas não se engane, a história dele ainda está sendo escrita. E continuará sendo enquanto houver alguém disposto a ouvir. Legado não é fama, é impacto humano.